Oi, gente, eu me chamo Gabriele. O meu grupo ficou responsável pelo tema Concepções Liberais do século XX e eu vou falar um pouquinho sobre a escola nova e escola tradicional. Começando, obviamente, pela escola tradicional, que basicamente é uma escola mais rígida, que acontecia no passado, né? Basicamente, o professor estava em sala de aula, os alunos estavam sentados, escutando, e tudo que o professor falava era verdade. Ele só repetiu tudo que o professor falava e era isso a verdade absoluta. Eles não tinham nada prático, eles não tinham nada mais diferente, assim, era tudo a mesma coisa, era tudo meio que, senta aí, escuta, e o que eu falar tá certo, repete, é isso, sabe? Não tinha nada experimental. Quando o mundo começou a mudar depois da Revolução Industrial, quando começou a mudar e tal, surgiu a escola nova, porque o mundo evoluiu, a escola também tinha que evoluir, certo? Então surgiu a escola nova, que o pai da escola nova era o Dewey. Ele acreditava numa educação mais prática, mais dinâmica, né? Nada tão rígido que nem era a educação tradicional, a escola tradicional. Então, para essa escola nova, as crianças tinham mais direito de fala. As crianças se expressavam mais, as crianças tiravam suas dúvidas, elas tinham a sua própria individualidade, elas brincavam, né? Elas aprendiam com dinâmicas, enfim, era uma coisa muito mais prática. Como, por exemplo, em vez do professor explicar no quadro 2 mais 2 é igual a 4, ele pegava maçãs, por exemplo. Então era bem mais visual. Então, 2 maçãs com uma mão, 2 maçãs com a outra mão. Juntou 4. Era uma coisa mais visual, uma coisa mais prática. E para isso também foram introduzidas matérias como arte, como agricultura, como hortas, para fazer hortas, plantações, educação física, enfim. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o pragmatismo. Basicamente, o pragmatismo não acredita em verdade absoluta. Ele funciona como uma forma prática. É meio que acredita-se em tal coisa, experimentando e, enfim, praticando mesmo. É como fazer um bolo. Você não aprende a fazer um bolo só lendo a receita. Você faz o bolo. Você coloca a farinha, enfim, coisa prática. E por fim, o Piaget. Vou falar um pouquinho sobre o Piaget. Basicamente, o Piaget, ele falava que as crianças, elas aprendiam primeiro com a experiência, com as mãos, né? Com tato, brincando, enfim. Por isso que a escola nova usa muita brincadeira, muita dinâmica. E depois essa criança vai para uma coisa mais lógica, uma coisa mais meio que racional, assim, escrevendo, enfim. Olá, meu nome é Isabelle Schmidt e eu vou falar sobre escolanovismo no Brasil. O escolanovismo quer dizer sobre o movimento de escola nova no Brasil, que buscava renovar a educação no Brasil. Ele surgiu na década de 20. Porém, essa época, ele encontrou um inimigo muito grande, que eram os católicos conservadores, que detinham o ensino naquela época. O ensino da época era elitista e pertencia majoritariamente às pessoas de classe alta. Pessoas de classe baixa quase não tinham nenhum acesso à educação. Por conta dos impedimentos que o movimento de escola nova no Brasil encontrou na década de 20, ele deu uma baixada e voltou a surgir na década de 50, quando a industrialização no Brasil começou a subir de novo. O movimento de escola nova buscava criar uma democratização da educação no Brasil, onde todos teriam acesso à educação e à escola. O movimento de escola nova adotava ideais tecnicistas e tinha ideais de promover educação a pessoas de todas as classes e promover o acesso de pessoas de classe baixa à escola. Apesar das boas intenções, o movimento de escola nova propunha ensinamentos ainda muito burgueses e que focavam-se muito na educação e nos ensinamentos de pessoas de classe alta. Outro problema que o ideário de escola nova encontrou foi que, ao exigir professores extremamente qualificados e novas didáticas de ensino, ela colocou a escola pública numa posição inferior à escola privada, já que a escola pública não era capaz de acompanhar as novidades didáticas. No entanto, apesar de seus problemas e dos seus obstáculos, a escola nova apresentou uma reforma muito grande na educação no Brasil. Apesar das inúmeras críticas que o movimento de escola nova enfrentou, ela também teve seus lados positivos,
e ela deu um novo passo para a democratização da educação no Brasil e na conquista de uma educação mais igualitária para todos. Mesmo que esse passo não tenha sido um avanço tão grande, e mesmo que essa democratização não tenha dado tão certo, ainda assim ela promoveu uma grande renovação no modelo educacional do país. Boa noite, eu sou a Gabriela e eu vou explicar sobre o tecnicismo. A tendência tecnicista entende a educação como algo técnico, voltado à padronização, controle, influência. Influenciada pelo behaviorismo e positivismo, a tendência tecnicista observa o conhecimento como algo externo e também como algo objetivo ao aluno. No Brasil, o tecnicismo focou bastante durante a ditadura militar, assim, dando o professor como executor e também focando mais em mão de obras. As críticas apontam que ela desumaniza o ensino, empobrece o currículo e também mantém o foco somente em resultados. E fortalece a ideia de que somente especialistas podem decidir, o chamado mito da tecnocracia. Para essa abordagem, ainda aparece em escolas nos dias de hoje, como o foco em resultados e produtividade. Olá, eu sou a Ela e eu vou falar sobre a pedagogia e a organização das matérias escolares na educação e com base nas ideias do professor Dermival Savani, que a gente vai falar 4 pontos. O primeiro ponto é sobre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. A pedagogia tradicional, ela tem a iniciativa do professor, enquanto a nova tem a iniciativa do aluno, que é para dar ênfase na relação aluno e professor, para ter uma coisa mais interativa. O segundo ponto é sobre a organização das matérias escolares, que para Saviani, elas têm que ser organizadas de um jeito que faça sentido, como se fosse quebra-cabeças, como se fosse peças de um quebra-cabeça, que tem que ser de um jeito lógico para a criança poder entender. O terceiro ponto é que a organização psicológica das matérias escolares, que ela teve que começar vendo a necessidade e as experiências reais das crianças. As crianças têm que aprender aquilo que vai ajudar elas no mundo, com os comportamentos e as vivências que acontecem na sociedade. E o último ponto, que é o quarto ponto, é sobre as ideias de Kilpatrick, que ele fala que a escola não deve só se concentrar nas matérias separadas, que é matemática, português, filosofia, ciências, etc. E sim em ensinar as crianças coisas que vão ajudá-la a conviver em sociedade, os valores, as convivências e o sentido das coisas. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, e é isso!